Galera, tudo bem? Ai, coragem para falar deste livro. Eu pedi para a Companhia das Letras, agora no segundo semestre, o Vozes de Chernobyl, ou Chernobyl, eu não sei como é que você fala isso, tudo bem? Da Svetlana, nome muito interessante, que eu não sei pronunciar. Essa mulher aqui me chamou a atenção por ter sido a ganhadora do Prêmio Nobel do ano passado, então eu pedi o livro, mas como eu tava com muito medinho de ler, porque eu só tinha visto comentários sensacionais, porém todos eles, tipo, se prepare, pega uma caixinha de lenços, nossa, vai ser assustador, oh meu Deus, eu falei, vou ter que obrigar pessoas a lerem comigo para eu sofrer menos. Então, eu decidi obrigar os meus alunos do Clube do Livro do Ensino Médio e alguns professores para trabalharem o livro e lerem comigo. E foi isso que fizemos, e foi muito legal, assim, eu achei que ia ser assustador, que eu ia traumatizar todo mundo, mas deu super certo. Primeiro que, assim, o livro, ele vai contar, então, sobre o desastre da explosão do reator lá na Bielorrússia, que agora está comemorando um aniversário, né, que coisa horrorosa de se falar, mas está dando 30 anos, né, da explosão. E a iniciativa foi que a gente conversasse por conta do vestibular, pode ser que isso aparecesse e fosse cobrado. Então foi muito importante a participação de uma professora de química junto com a gente, a Júlia, que ela tirou altas dúvidas, explicou outras coisas que eu não fazia a menor ideia do que era. Aí, o livro, ele começou suscitando uma grande dúvida entre a gente, porque ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, porém ela é uma jornalista, e esse livro ele segue uma estrutura de entrevistas que ela fez durante muitos anos, depois de acho que de 10 anos que o desastre já tinha acontecido, com um grupo assim muito diverso de pessoas. E aí, a gente ficou conversando, tipo, será que isso aqui é literatura mesmo? Isso aqui merecia um prêmio de jornalismo, sabe? E ela faz um discurso que tá aqui no final do livro, o discurso do Nobel dela tá aqui, em que ela fala sobre isso mesmo, né? E ela defende que o texto dela é, sim, literário, né? Bom, aí a gente começou a conversar, e muita gente disse que não, pá, não é literatura, né? Assim como o Nobel desse ano, que muita gente achou também um tanto quanto esquisito, né? Mas vamos pensar, assim, tipo, nossa conclusão foi, a gente viu que o tamanho das frases era sempre muito parecido. O vocabulário era muito parecido. De que se a gente, independente da classe social que nós fôssemos, a gente ia conseguir entender o que estava escrito aqui, porque ia ter uma linguagem bastante facilitadora. Ou seja, se ela entrevistou pessoas de idades diferentes, camadas sociais diferentes, regiões diferentes, a gente ia ver marcas de fala muito distintas, sabe? E que não tem em boa parte do livro. Tudo bem que uma hora ou outra a gente percebe que dá uma modificação para mostrar mais a emoção da pessoa, mas ela coloca meio que tipo entre parênteses aquelas rubricas de teatro, sabe? Tipo muito emocionado. A pessoa falou isso com os olhos cheios de lágrimas e tal. Mas a grande parte aqui, você percebe que teve uma mexida dela. Ela pode ter entrevistado, mas na hora ela não fez uma transcrição literal do que aconteceu. Ela fez os recortes e ela mexeu na linguagem ali. Então, né, tem essa questão da técnica, né, do escrever, do como escrever. Então, né, um trabalho com a linguagem, que o jornalista também tem, mas que o literato, né, também faz. Aí a gente passou a discutir a questão de se esse livro estava defendendo uma tese, porque a literatura não consegue ser isenta, ou se ele era realmente só uma grande reportagem sobre aquilo, uma notícia que não expunha o seu pensamento. E apesar dela não colocar, tipo, nossa, que catastrófico, nossa, que absurdo, nossa, achei aquilo ridículo, ela criou uma teoria aqui que tá pelo formato e pela ordem das apresentações das coisas aqui. Tipo, achei genial como ela deixa a opinião dela bem clara pela ordem das coisas. Então, primeiro, ela começa fazendo um relato pessoal dela, meio que resumindo o que aconteceu, quando foi construído o reator, quando ele explodiu, o que foi que aconteceu, quantos chans de radioatividade foram espalhados no universo, e ela começa a fazer esse dado que parece que é bem cientificão assim mesmo, sabe? E você percebe que, por que ela fez isso? Ela quis dar o contexto geral para todo mundo entender do que ela está falando, e o mais importante é que ela começa a falar o como essas coisas, como a radioatividade consegue viajar com que velocidade pelo vento, pela água, por terra, por chãs, para mostrar o quantas horas depois e quantos dias depois essa explosão aqui tinha chegado em outros países e outros continentes. Então, para falar, se você acha que esse problema aqui é da Bielorrússia, daquela galerinha que fez as coisas errado lá, você está muito enganado, porque esse problema também é seu, colega. Para pensar sobre isso. Então, ela já chama a sua atenção. Aí, a primeira entrevista que ela traz é uma entrevista que, na minha opinião, é a pior de todas, assim. Tipo, ela é a mais longa, deve ter umas 50 páginas. E ela vai narrando
é a esposa de um dos soldados que foi levado para lá para tentar apagar o reator assim que ele explodiu, e esse cara vai queimando na frente dela. Durante alguns dias ele vai morrendo de uma maneira detalhada aqui ao extremo e que a gente vai falando, meu Deus, ele virou, como ela mesma diz, uma massa de carne no final. Esverdeada, acinzentada, cheio de feridas, em que a pele... Nossa, assim, gente, é uma coisa catastrófica. Quando você termina isso, você fala, mano, vai ficar pior? E eu não achei que ficou pior no sentido das descrições tão violentas, assim. Tem outros bem tensos também, mas que nem esse. Então ela já deu um tapa na cara. Ela falou, olha, eu vim falar sobre isso. Você tem estômago? Porque se você tem, você continua. Se não tem, você para por aqui. Então, assim, sabe? Divisão entre os meninos e os homens, sabe? E aí eu percebi que ela estava fazendo uma estrutura para chamar a sua atenção, porque os relatos que vêm a seguir são relatos de pessoas que foram evacuadas daquelas cidades ao redor, que estavam totalmente contaminadas. Hoje é aquela região secreta, a região do silêncio, né, em que ninguém supostamente deveria morar, mas certas pessoas voltam para lá. E ela começa a falar com pessoas de baixa renda, de baixa instrução, e você começa a ver relatos de pessoas que não fazem ideia sobre o que elas estão falando. E que na época, principalmente, elas não estavam sacando nada, assim, o quanto elas foram manipuladas e o quanto as coisas aconteceram sem que elas pudessem fazer alguma coisa porque elas não entendiam o que estava se passando. E aí, bom, vem uma sequência bem grande de relatos, é a maior parte do livro, assim, relatos violentos, relatos muito sentimentais, todos eles são sentimentais, mas uns, assim, bem tensos, de pessoas de idades diferentes, achei muito bacana. Mas começou a ficar tenso pra mim no segundo bloco de relatos, que ela começa a falar com pessoas muito bem instruídas e muitas delas responsáveis por aquilo que estava acontecendo. Então ela chega a entrevistar pessoas que trabalhavam no reator, ela chega a entrevistar pessoas de alta patente do exército, médicos, professores universitários, pessoas que entendem da área. E o como a visão deles do que aconteceu desde aquela época era outra, e eles não falaram aquilo para as pessoas, nem tanto porque não sabiam como falar ou não queriam, mas porque eles não podiam. E aí você começa a ter uma crítica que não é assim no microcosmo, é no macrocosmo, porque a gente começa a discutir sobre a questão desse átomo ser um átomo do bem ou do mal. E assim, você percebe que não tem um átomo do bem ou do mal. A ciência, de acordo com ela e com essas pessoas, ela não é usada para a humanidade, ela é usada pela política. Ciência hoje é feita para a política. E é sempre feita para a guerra, porque política é jogo de poder, política é guerra. E como a gente manipula as coisas. Então, por exemplo, ela faz uma metáfora muito legal aqui em relação ao como a gente sempre se achou a raça superior e a gente podia usar os bichinhos para fazer vacina e testes e tudo que a gente quisesse. E aqui ela mostra o como agora o ser humano está usando a si próprio para fazer os seus testes, porque a gente explode um reator ali, joga uma bomba atômica ali, a gente, sabe, faz uns experimentos aí usando a nós mesmos. E a gente está pouco se lixando, porque afinal é o outro, não sou eu, né? Tá tudo bem se der uma morridinha, uma galera pobre que mora lá no campo. E assim, violento, assim, as coisas que ela fala. E aí, para terminar, ela faz um relato de crianças, gente. Ela chama crianças para contarem. E todas elas, gente, todas as personagens, pessoas, difícil, tá vendo? Que ela vai entrevistar nesse livro, são pessoas que hoje estão com câncer, são pessoas que hoje têm a sua saúde debilitada por conta daquela explosão pela radioatividade. E é violentíssimo, sabe? Inclusive das crianças. Aí ela termina assim com, sabe, chutando o pau da barraca, entendeu? Tipo, não tenho dó não. Agora, se é pra você chorar, tipo, agora é o momento, sabe? E você sai do livro, tipo, mano, ninguém foi poupado, assim, tipo, ninguém. Tem relatos muito tensos sobre os animais de estimação que tiveram que ser deixados lá, que foi triste demais. Relatos de mães que perderam as suas crianças, relatos de violência por conta da União Soviética estar se desmanchando e uma nova noção de nacionalismo estar aparecendo ali entre pessoas que era da Bielorrússia e de outros países que não se viam mais como União Soviética. A gente vê discussões de exército muito interessantes, do despreparo do exército, do despreparo da União Soviética, da Guerra Fria. Ela vai falar de muitas coisas que são puras politicagens e história mundial, de uma maneira que, gente, qualquer um que tenha o menor conhecimento sobre o que estava acontecendo naquele momento, você consegue entender tranquilamente, sabe? Tanto que uma das críticas que
que eles fazem aqui é que tudo bem, o governo manipula a população para mostrar que nós estamos vencendo a Guerra Fria, que nós somos perfeitos, nós, União Soviética, nunca erramos. Sim, mas a gente tem a KGB, botando a galera quietinha no seu canto, porque olha lá, sabe, ainda temos tortura. E nós temos a noção do patriotismo, como a população tinha aquela noção de que o nosso país era o melhor do mundo, então imagina que uma coisa como essa poderia estar acontecendo. Imagina que eu vou deixar o meu país passar por uma situação como essa e eu não vou fazer nada. Então as pessoas eram voluntárias para irem até o reator. Tudo bem que acho que muitas delas não sabiam para o que elas estavam se voluntariando, mas esse amor à pátria estava colocando a vida não apenas delas, mas das famílias delas em risco, assim, tipo, e ela termina fazendo um relato sobre como essa região hoje virou um atrativo turístico. Então, olha como a ciência também está a favor do capitalismo e como a tragédia alheia hoje dá para se ganhar dinheiro em cima dela. Tipo, olha que legal, né? Assim, é um discurso irônico lá no final que você fala, poxa, ela tá dando um tapa na minha cara e, sabe, um leitor desatento não vai perceber que ela tem uma tese muito clara aqui e que a opinião dela, também, que eu acho que também não poderia ser outra opinião, né? Mas a opinião dela tá bem óbvia aqui, sabe? Eu achei muito legal, é muito gostoso de ler o livro, mas é um livro que me exigiu, assim, um respeito, tá? Eu não conseguia ler muitos relatos no mesmo dia, porque eu sentia que se eu lia um atrás do outro, eu ia esquecer aqueles primeiros e eu tava dando menos importância pro sofrimento daquela outra pessoa e não dessa que eu tô lendo agora. Eu sentia que eu tava desrespeitando, como se eu tivesse tentando fazer uma equivalência, uma comparação entre os sofrimentos e dar mais respeito pra uns e não pra outros. Então, eu me senti meio trouxa, sabe? Tanto que é esse livro aqui que não dá pra você lê-lo com rapidez, com pressa, porque você quer ler outras coisas. Tem que sentar, botar a bunda na cadeira e é pra sofrer o que tiver que sofrer, e é dar mais parecida e, sabe, não dá, entendeu? É, o clube do livro foi muito quieto. Não porque os alunos não tinham lido, e não porque eles não tinham o que falar, mas porque como falar sobre isso, né? Na literatura, criando uma história, sendo que a gente tem tantas histórias reais para serem contadas, e aí a gente volta àquela ideia inicial de literatura, né? É genial, gente. Precisa ler esse troço aqui. Agora eu já pedi pra companhia o novo, que já chegou, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu sei que já saiu um terceiro, mas eu preciso ir com calma com essa moça aqui, porque não dá pra ler as coisas rapidão dela, porque sofre, tá? E é isso, então. Vozes de Chernobyl. Espero que vocês gostem. Mas se prepara, tá? Ok. Tchau, gente!